Fala, gurizada, tranquilo? O pessoal que está na pegada do CTSP da Brigada, há um tempo atrás eu também pertencia à Brigada, então agora, em abril de 2023, eu acabei saindo da Brigada e passando para a SUSEP, tá? Por diversos motivos, enfim, e hoje eu sou agente penitenciário, então, mas eu tenho um carinho muito grande pela Brigada, fiquei 4 anos e 6 meses, mais ou menos 4 anos e 5 meses ali, lá no 5º Batalhão de Choque de Pelota, certo? Então um abraço pro pessoal lá, pro pessoal que muito me ajudou aí, principalmente quando eu tive problemas de saúde com a minha filha, certo, pessoal? Então eu tenho um carinho muito grande pela Brigada Militar, sempre vou ter. Beleza, gurizada? Então tá. O que que eu tô buscando aqui, né, com esse canal aqui, buscando com esses videozinhos aqui, eu vou trazer, então não tem como a gente falar, né, de tudo detalhado aí, de todas as matérias, enfim, mas eu vou trazer alguns tópicos aí que pode ser que venham na prova de vocês lá. E de que forma eu vou trazer? Eu vou trazer de forma resumida, certo, pessoal? Não tem como a gente bater todo o detalhe de todas as leis, de tudo que eu trouxer aqui, tá? Então eu busco trazer por exemplo, hoje aqui a Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura, então eu vou bater ela de forma bem rápida, falar o que que eu acho, o que que eu acho importante de tu olhar, importante tu levar para a prova ou não, tá? O que não pode fazer é o que o pessoal estava fazendo, no meu entendimento, lá no último concurso, estudar o além, estudar tipo como se fosse para fazer uma prova de delegado. Então o que que tu quer ser? Tu quer ser delegado ou tu quer ser sargento da brigada? Então tu tem que entender essa diferença. A diferença de cobrança de prova de concurso de nível médio, de concurso de nível superior qualquer, de concurso de nível superior específico, por exemplo, concurso de direito lá, concurso de capitão, concurso de delegado, aí sim traz essa parte de doutrina, jurisprudência, essa porra toda aí, tá? Aqui pro nosso concurso, acredito eu, na minha visão, que não, dificilmente vai cair alguma coisa que não está escrito aqui, tá? Então a banca dificilmente vai trazer alguma coisa diferente. Por isso que eu acho que o pessoal não pode estudar o além, tá? Ainda mais porque tem pouco tempo aí, falta um mesinho, um pouco aí, para a prova quando eu estou gravando essa aulinha aqui. Beleza, pessoal? Então tá, vamos lá. Em todos os assuntos que eu falar aqui, tá? Não é só nesse vídeo, nos outros aí eu pretendo que não passe de 20 e poucos minutos aí, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, a primeira aula, né, que a gente vai fazer aqui é sobre a lei de tortura. Então, o que que eu entendo da lei de tortura? O que que eu acho importante de tu levar para a prova na lei de tortura? Então, primeira coisa, modalidades de tortura. Tem que saber as modalidades de tortura, até porque são só 6 modalidades de tortura, certo? Que mais? Pena. Ah, mas tu acabou de falar que o pessoal não pode estudar mais, e quem sabe pena, sabe número, sabe um monte de coisa. Cara, presta atenção, não vale a pena tu querer saber todas as penas do Código Penal. Mas a lei de tortura tem 4 quantitativos de pena diferentes, ó. Ou ela é reclusão de 2 a 8, ou ela é detenção de 1 a 4, ou ela é reclusão de 4 a 10, ou ela é reclusão de 8 a 16. Não tem como ser outra pena. Então tu vai me dizer que, pô, não vale a pena? Cara, são 4 quantitativos de pena, que não vale a pena tu pegar todo o Código Penal Militar e decorar pena por pena. E sim, tu vai perder tempo, mas aqui, pô, são 4 só, pessoal. O que mais pode cair? Ah, majorante, alguns detalhes, certo, dessas majorantes aí. Alguns os detalhes, né, dos tipos de tortura, principalmente a tortura omissão, e alguns outros princípios ali, algumas outras coisas ali que a gente vai falar de forma bem rápida aqui. Certo, pessoal? Então vamos entrar, então, a primeira coisa que a gente vai falar, vamos dar entrada aí, nas modalidades. Lembrando que isso aqui é bem resumido, de forma bem rápida aí, e conforme eu for falando das modalidades aqui, eu vou falando de alguns detalhes que a banca pode pegar no meio disso aí, certo? Vou sumir aqui então e vamos lá. Beleza, pessoal? Lei 9455 de 97, lei de tortura. Primeira coisa, então, o que é o crime de tortura? Então diz o seguinte, ó, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então a primeira modalidade de tortura é a tortura prova, certo, pessoal? Por que é a tortura prova? Porque ela tem a finalidade, né, o fim específico de obter informação, declaração da vítima, ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então a pena aqui é a primeira que eu trouxe para vocês, ó, reclusão de 2 a 8 anos. Então, em regra, pessoal, se não existir uma majorante, uma qualificadora, se não existir nada, não for a tortura ou a omissão lá, por exemplo, a regra é que a pena seja de reclusão de 2 a 8 anos. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais detalhado disso aqui. Então a primeira modalidade de tortura que a gente viu é a tortura prova, beleza? Próxima modalidade, então, a gente chega agora, é a tortura crime. Mesmo o caput lá, o caput segue o mesmo, só que agora a finalidade é provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, se a natureza for de contravenção penal, aí se enquadra aqui na tortura crime ou não? A resposta é não, tá? A natureza que tem que ser crime, tá? E crime é uma das modalidades de infração penal. A outra é contravenção penal. Então, se for para provocar ação ou omissão, só que não de uma natureza criminosa, e sim de contravenção penal, não se enquadra aqui na tortura crime. Então esse é o primeiro detalhe, beleza? A pena é a mesma, reclusão de 2 a 8 anos, certo? Bora lá então para a próxima. Próxima tortura é a tortura discriminação. Essa tortura é também chamada de tortura racismo, pessoal. Então, só que a finalidade aqui é em razão de discriminação racial
e religiosa. E aí eu pergunto para vocês, aquele indivíduo lá que ele é torturado porque ele é homossexual, então foi em razão de discriminação sexual. Se enquadra aqui na tortura, discriminação, tortura, racismo? Não, pessoal, não se enquadra na tortura, racismo, porque aqui, né, o fim específico, né, é a discriminação racial ou religiosa. Então, sexual não está aqui. Se a banca trouxer para ti, presta atenção lá, não cai nessa pegadinha. Reclusão, mesma pena, então, reclusão de 2 a 8 anos. Bora lá, próxima tortura, tortura castigo, pessoal. Então tu vai falar assim, ó, tu vai decorar isso aqui dessa forma. É um castigo jogar, não poder jogar, né? Tu vai deixar o teu filho de castigo e ele não vai poder jogar GTA. Só que lembra do GTA, o jogo GTA? Só que aqui tu vai decorar assim, ó, GPA. Quando falar castigo, tu vai lembrar que tu vai botar o teu filho de castigo e ele não vai poder jogar o jogo lá. Só que o jogo, na prática, ele se chama GTA. E aqui a gente vai chamar de GPA. Porque diz o seguinte, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Ou seja, GPA. Com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. Mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos. Então essa é a famosa tortura-castigo. Lembra lá o que é castigo? Colocar o teu filho de castigo e ele não vai poder jogar GPA, porque guarda, poder, autoridade. E por que eu estou pedindo para tu decorar isso aí, o castigo e o GPA? Porque a banca, geralmente, o que ela faz? Quando ela traz a tortura castigo, ela tenta confundir com a tortura equiparada. E a tortura equiparada é essa aqui, ó, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança ao sofrimento físico ou mental. Aqui não é necessário que seja intenso, basta que seja o sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Reclusão é a mesma reclusão de 2 a 8 anos. Então eu falo para vocês, vale a pena decorar os quantitativos de pena aqui da lei de tortura? Vale, porque é quase sempre o mesmo. Se não tiver, é nada diferente. E esse aqui é o segundo tipo de tortura, pessoal. A tortura omissão. Segundo tipo que eu digo que é punido de uma forma diferente, certo? Uma tortura omissiva ou tortura imprópria, depende como tu quiser chamar aí. Beleza? Então o que, que diz aqui o parágrafo segundo? Diz assim, ó, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. E lá na frente, vocês vão ver, né, que tem um crime que diz assim, ó, que os crimes de tortura, né, isso aí não se aplica na prática, mas não a prática nós não interessa. O que interessa é o que diz aqui. Diz lá que, de acordo, né, com a Lei 9455 aqui, os crimes de tortura eles poderão iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, exceto o parágrafo 2º do artigo 1º. Por que o parágrafo 2º do artigo 1º? Porque a pena prevista para esse crime de tortura e omissão é detenção. E quem não sabe, detenção só pode ser cumprida em 2 regimes, ou seja, regime semiaberto e regime aberto. A reclusão, sim, pode ser regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Então, por isso que lá, nessa previsão de início de pena, que pode ser fechado, exceto aqui a hipótese da tortura e omissão, é por causa disso, porque aqui a pena prevista é de detenção. Se fosse reclusão, poderia também iniciar no fechado. Beleza, pessoal? Então, essa é a última, né? A última modalidade de tortura omissão. A última modalidade de tortura, que é a tortura omissão. Vamos para frente, então. Agora a gente chega nas qualificadoras ou resultado agravador. E a primeira, né, que a gente tem que prestar atenção aqui para não confundir, é a lesão corporal grave ou gravíssima. Tá? Mas tu sabe então, né, que existe a lesão corporal leve, a lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima. Então o que eu estou te dizendo? Que presta atenção, porque lesão corporal leve, seja culposa ou não, ela não é considerada qualificadora da tortura, somente a grave e a gravíssima, beleza, pessoal? Aqui é o segundo quantitativo de pena que a gente vai ver nessa lei aqui, reclusão de 4 a 10. Então, subiu 2 em cada número, certo? Lembra lá que qual é a regra? Reclusão de 2 a 8 anos. E aqui, essa qualificadora da lesão corporal grave ou gravíssima é reclusão de 4 a 10. Ou seja, tu soma 2 no 4, soma 2 no 2 e 2 no 8 fica 4 a 10, beleza? E a segunda qualificadora é a morte, certo? Então esse é o terceiro quantitativo de pena, que é diferente, e é reclusão de 8 a 16. Beleza, pessoal? Agora a gente termina essa parte aqui das qualificadoras, seguimos para frente, então, com algumas dúvidas aqui muito recorrentes do pessoal. Primeiro, tortura é crime hediondo ou não? Se tu for no olho, se tu bocavertear, a gata vai embora com a cinta, não tem mais o que fazer, tu vai errar uma bobagem dessa aí. Tortura, lembra do 3T lá, do artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó, consideram-se não sei o que, papapá, papapá, e aí traz o 3T lá, tortura, tráfico e terrorismo. Esses crimes são hediondos ou não? Muita gente acha, de início, né, geralmente está iniciando a caminhada no concurso e acha que esses são os crimes hediondos. Não, os crimes hediondos são definidos pela Lei 8072 de 90, certo? Só que esses 3T aí, ó, tortura, tráfico, terrorismo,
eles são considerados equiparados a hediondo. Então, falar que tortura é crime hediondo está errado, pessoal, certo ou não? Tortura é crime equiparado a hediondo. Segunda questão que o pessoal traz bastante também. São crimes comuns ou crimes próprios, ou seja, crimes comuns, crimes que podem ser cometidos por qualquer pessoa, enquanto que próprios, né, são aqueles que exigem, né, uma qualidade especial do agente do sujeito ativo. Pessoal, presta atenção. Em regra, a tortura é um crime comum, mas tem a tortura prevista também como crime próprio, tem. Por exemplo, a tortura é castigo. Então, que o agente ativo, o sujeito ativo, ele necessita ter o GPA. Lembra da tortura castigo? Castigo, bota o filho de castigo para ele não jogar o GTA. Ou seja, GPA, que no nosso caso, guarda, poder, autoridade. Ou seja, só se aplica àquela pessoa que tem a guarda, poder, autoridade sobre a figura do torturado lá. Então, em regra, é crime comum, mas também tem crimes próprios aqui previsto também na lei de tortura. Pode cumprir regime fechado? Aí tu tem que volta a falar novamente aquilo que eu falei anteriormente lá, tá? Então o que que diz lá no final? Que iniciará, né? Que a pena para o crime de tortura, né? Ela em regra iniciará no regime fechado. Se aplica ou não, a gente não interessa, certo? Mas em regra ele pode iniciar no regime fechado, exceto a tortura omissão lá. Por quê? Porque a tortura omissão ela prevê detenção de 1 a 4 anos. Detenção só pode cumprir no semiaberto e no aberto. Então, pode cumprir em regime fechado? Depende, tá, pessoal? Depende. E não é cumprir ela integral, é iniciar, certo? E mesmo assim, a gente sabe que isso aí não se aplica na prática, mas não interessa. Beleza? Bora lá e a gente fala agora um pouco das majorantes. E aqui nas majorantes, aqui, antes de falar algumas delas, né? Todas elas, na verdade, eu gostaria que tu decorasse esse número aqui, ó, 1613. Certo, pessoal? É o número da sorte nossa aqui. Por quê? Porque aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Então, isso aqui é uma dica pro pessoal, tá? Eu tinha muita dificuldade de decorar majorante. Aí tinha majorante lá da lei de armas, tinha majorante não sei o que do homicídio, tinha essa, tinha aquela. Então, não tem como ficar decorando frações, entendeu? Então, eu achava muito mais fácil, né? Decorar através de número. 2/6 a 2 não sei o que, 2/5, parará. Então eu preferia decorar na forma de número. Então o número aqui, para decorar as majorantes aqui da lei 9455 de 97, ou seja, a lei de tortura, é 1613, porque aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Primeira majorante, então. Se o crime é cometido por agente público, pessoal, só tem uma coisa que é importante aqui nessa frase, é o por, essa preposição por aí. Porque se a banca trocar por contra, ela botar outra preposição aí, ela torna errado, ou seja, muda o sentido da frase. Cometer tortura, ou seja, torturar um agente público não configura uma majorante, mas se a tortura é praticada por um agente público, aí sim entra aqui na majorante de 1/6 a 1/3, beleza? Segunda, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, o pessoal tem mnemônico isso aqui, eu resolvi não trazer, certo? Para não atrasar mais aqui, tá? Mas o que é importante aqui, por exemplo, se a banca trouxer lá que cometer tortura, né, torturar um idoso já entra na majorante aqui da lei de tortura, entra ou não entra? Entra, porque o pessoal sabe lá, se vocês já estudaram lá, Estatuto do Idoso, é considerado idoso quem tem 60 anos, quem tem 60 anos ou mais. Então, dizer que torturar um idoso também é considerado uma majorante aqui da lei de tortura, além da pena normal, sim, verdade, certo? Porque idoso, quem tem maior de 60 anos. E a última majorante aqui é se o crime é cometido mediante sequestro. Então não tem muito mais o que falar. É a preposição do por ali, por agente público. Se colocar contra agente público está errado. É saber que 60 anos não é 70, tá? A banca pode dizer que é maior de 70, somente maior de 70 e não é maior de 60, ou seja, idoso, qualquer idoso aí. Beleza? E a última é o mediante sequestro e decorar esse número, 1613, ou seja, 1/6 a 1/3. 1613, decora, sei lá, um ano aí, o número de uma casa, enfim, decora o número do jogo do bicho aí, sei lá, uma placa aí, e já era. Bora lá, pessoal. Então, vamos fechar agora aqui. Agora a gente vai para os efeitos da condenação. Diz o seguinte, a condenação acarretará o PI, né? O PI, né? PI deu merda, né? Aí, por quê? Porque a perda do cargo com seu emprego, emprego público, né? Interdição para exercício pelo dobro. Isso aqui a banca adora colocar o triplo, ou sei lá o quê, o quíntuplo aí, mas é certo, pessoal? É o dobro da pena aplicada, não é da pena prevista, tá? Então, duas coisas que tu tem que saber aqui, entender bem, prestar bem atenção nessa frase aqui, né? É interdição para exercício pelo dobro, primeiro, é o dobro e do prazo da pena aplicada, e não é a pena prevista, certo, pessoal? Aqui diz aquilo que eu falei lá para vocês, ó, sobre o cumprimento de pena, tá? Que diz o seguinte, o parágrafo 7º, condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, qual é o parágrafo 2º? É a tortura, omissão ou tortura
imprópria, beleza? Iniciará o cumprimento de pena no regime fechado. Então, isso aqui é uma previsão da lei de tortura, está prevista aqui, está presente, tá? Então não foi revogado expressamente aqui, embora não se utilize na prática. Fica a cargo do juiz qual é o regime de pena que ele quer que o indivíduo inicie. Mas a gente tem que saber que isso aqui está presente. Então, em regra, inicia no fechado, salvo o parágrafo 2º lá, que é a tortura omissão. Por quê? Porque lá a pena prevista é de detenção. E detenção não pode cumprir no fechado, tem que ser somente no semiaberto e no aberto. Fechou? Alguma coisa que eu coloquei aqui, mais alguns detalhes que eu falei para vocês, é atenção, eu coloquei aqui, ó, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Tá, mas indulto, porque o pessoal fala, graça, anistia e indulto. Pessoal, a gente não pode confundir o que diz na Constituição Federal, o que diz na lei de tortura e o que diz na lei 8072 dos crimes, de 90, né, que fala dos crimes hediondos. Então, na Constituição Federal fala indulto? Não fala. Na lei de tortura fala indulto? Não fala. Mas aonde, então, da onde que sai a proibição do indulto para tortura? Diz na lei 8072 de 90, ou seja, a proibição do indulto para o crime de tortura está previsto na lei de crimes hediondos e não na lei de tortura nem na Constituição Federal no artigo 5º. Beleza? Então, isso aqui é só um detalhezinho aqui que a banca pode trazer, certo? E para uma das últimas coisas aí é a extraterritorialidade, ou seja, a aplicação, né? Possibilidade de aplicação da lei de tortura fora do território nacional, que não se enquadraria lá, né? Não entraria na regra lá do Código Penal, beleza? Então diz o seguinte, ó, artigo 2º, o disposto nessa lei aplica-se ainda quando não tenha sido cometido em território nacional, né? Ou seja, em território estrangeiro, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob a jurisdição brasileira. Então são duas possibilidades de aplicação da lei de tortura fora do território nacional. Então, se a vítima for brasileira ou se o agente encontrar-se, né, em local sob jurisdição brasileira. Então, pessoal, é uma extraterritorialidade condicionada ou incondicionada. E o correto, então, é incondicionada. Por quê? Porque não depende de nenhuma outra condição. Basta que a vítima seja brasileira ou o agente esteja em local sob jurisdição brasileira. Certo, pessoal? Não tem mais muito o que falar aqui da lei de tortura. É isso aí. Já está com 17 minutos aqui. Então a gente bateu o nosso objetivo aqui, que era bater a lei de tortura no máximo 20 minutos aí. Lembrando, né? Muito importante aí. Me esqueci de falar lá no início, né? Mas tu pode colocar, né? No 1.5, 2.0, se a imagem estiver ruim, tu pode melhorar a qualidade. Isso aí serve para os outros vídeos. Certo, pessoal? É bem tranquilo também. Lei de tortura é bem tranquilo. Eu sempre falo, não dá para estudar para juiz sendo que tu vai fazer o concurso de, por exemplo, de policial civil agente. Não dá para estudar para delegado se tu está fazendo concurso para SUSEP. Não estuda mais, mas estuda certo. Beleza? Então, vale a pena, por exemplo, saber pena? Vale. Mas por que, que eu estou dizendo que vale saber pena? Porque aqui são 4, pessoal. Ou é 2 a 8, ou é detenção de 1 a 4, ou é 4 a 10, ou é 8 a 16. Então são penas pequenas, né? Lembra lá qual é a majorante lá? 1613. Quais são as duas qualificadoras, né? Lesão grave ou gravíssima, ou a morte, né? Lembrar que a lesão corporal leve, por exemplo, não é uma qualificadora, saber a diferença da tortura castigo para a tortura imprópria, que geralmente, para a tortura equiparada, na verdade, que geralmente a banca troca uma com a outra, que é castigo, quando fala castigo, tu vai lembrar do teu filho, que vou deixar o meu filho de castigo e ele não vai poder jogar GTA, ou seja, GPA, guarda, poder, autoridade. Então, castigo tem que falar guarda, poder, autoridade, intenso sofrimento físico, enfim, saber as primeiras torturas lá, que a tortura, a discriminação, a tortura, racismo, ela não se dá em razão do sexo, por exemplo, em razão da discriminação sexual, não configuraria a tortura discriminação, certo? Saber que a tortura à prova não se dá em razão de obter informação, por exemplo, confissão, ou sei lá, enfim, sobre uma contravenção penal, somente uma infração de natureza criminosa, contravenção penal não se enquadraria. Então são coisas bem tranquilas aqui da Lei 9455 de 97, Lei de Tortura, certo, pessoal? Além aqui, tô deixando no Instagram, né? O pessoal adora, o pessoal dá muita força para oficial aí, porra, dá uma força pro mês pra cima então aí também. Quantas vezes aí o pessoal ajudou o oficial aí, dando aula, o oficial na prática aí, quem não sabe, né? Quem leva a brigada aí é o pracinha, beleza, pessoal? Então, dá uma força lá, me adiciona no Instagram, nem que seja para me mandar lá no inferno. E tem um projeto meu, pessoal, também aí, que é @Projeto Polícia Gaúcha, que o pessoal acha também lá no Instagram, tá aqui o logotipo aqui. E o pessoal pode me encontrar lá também. Um abraço, pessoal. Espero que eu ajude vocês com alguma coisa. 20 minutos, fechamos aí a primeira revisão, então, da lei de tortura. Feito? Abraço aí, força e honra.